Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Ure, sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como você viu aí na thumb e no título, hoje o assunto é devocional. Como fazer, por que fazer, quais são os segredos para conseguir ter constância no devocional. Hoje eu vou responder essas perguntas. Esse vídeo é tanto para você que acabou de aceitar Jesus, acabou de se converter e quer aprender a fazer devocional, tanto quanto para você que precisa aprender a ter mais constância e também para você que quer colocar o seu devocional em prática no seu dia a dia. Então, aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo que envolve, da teoria até a prática do devocional e como isso gera frutos na nossa vida. Mas antes disso, dá aquela ajuda para o seu amigo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e também comenta no final o que você vai achar de tudo que eu vou falar, se você já coloca alguma dessas coisas em prática, se você já é mais experiente ou se você está começando e esse vídeo valeu a pena para você. Para a gente começar, algumas perguntas básicas que são feitas a respeito do devocional. A primeira é o que é devocional. Gente, devocional é uma porção do nosso dia dedicado à devoção integral à presença de Deus e ao relacionamento com Deus. E o que constitui o devocional? O devocional, ele precisa ter, não é que ele pode ter, ele precisa ter leitura da palavra, oração e adoração. O que seria isso? Leitura da palavra é você estar todos os dias exposto às realidades da palavra. Existem várias formas de você ler a Bíblia. Tem o Novo Testamento, tem o Antigo Testamento, tem os livros de sabedoria, que é Provérbios, Eclesiastes, alguns outros, tem Salmos. Dá para você arrumar alguns planos bíblicos. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição um plano de leitura que a minha igreja está fazendo. Então, se você está vendo esse vídeo em 2024, você pode entrar nesse plano de leitura. Então, assim, a forma de fazer leitura vai de cada um. Você pode testar algumas formas e ver qual é melhor para você. Mas a leitura da palavra está inclusa dentro da prática do devocional, tanto quanto a oração e a adoração. A oração, eu vou fazer um vídeo mais para frente, um pouco mais específico, falando de oração, mas a oração é a nossa forma de falar com Deus, de ter comunhão com Deus, tanto de falar para pedir, tanto para se relacionar e conhecer. Então, o devocional precisa ter leitura da palavra, oração e adoração, que é o momento que nós nos rendemos ao Senhor, declarando quem Ele é. Adoração é declarar e exaltar aquilo que Jesus é, o que a palavra diz que Ele é e o que Ele é nas nossas vidas, tá? Outra pergunta que muita gente se faz é por que devemos fazer o devocional? E essa pergunta parece meio óbvia, mas é preciso, tudo que é óbvio também é preciso ser dito. Por que devemos fazer devocional? Porque é só através do devocional que nós vamos amadurecer na nossa fé, crescer espiritualmente e ter relacionamento com Deus. O devocional é relacionamento. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós conhecemos a Deus e mais nós desfrutamos da sua presença na nossa vida. Então, o devocional serve para isso. Como e quando fazer o devocional? Biblicamente, a gente não tem um horário exato do dia que se deve fazer. Mas eu recomendo que você faça o devocional pela manhã. Por quê? Porque pela manhã é quando a sua mente está fresca, o seu corpo já está descansado e é principalmente por conta das primícias. Você entrega as primícias, as primeiras horas do seu dia ao Senhor. Tem uma frase que diz: aquele que foge de Deus pela manhã dificilmente o encontrará durante o resto do dia. Forte. Tem uma outra que diz: se as primeiras horas do seu dia forem consagradas ao Senhor, todo o restante também será. Eu creio muito nessas verdades. Quando a gente começa consagrando ao Senhor, estando em devoção ao Senhor, cara, todo o nosso dia é literalmente transformado. A leitura da palavra, tem um amigo que diz, pastor Daniel, a leitura da palavra pela manhã, ela é educativa. Pela noite, ela é corretiva. Então, quando a gente lê pela manhã, a gente está sendo educado para viver aquele dia. Quando a gente lê à noite, provavelmente Deus vai falar com a gente as coisas que a gente
errou durante todo o nosso dia, tá? Então, se você quiser ter uma vida diferente, que seu dia seja diferente, comece tendo o seu tempo de devoção a Deus. Comece o seu dia orando, lendo a palavra, adorando ao Senhor. Segunda, segundo ponto desse vídeo, segundo tópico desse vídeo, é sobre constância no devocional. A constância é um inimigo, é um vilão de muitos de nós. E os principais vilões da constância são três. Eu quero que você, nesses vídeos aqui que são mais informativos, explicativos, de conteúdo, pega um caderno, anota nas notas do celular, grava esse conteúdo em algum lugar, porque com certeza você vai poder consultar depois. Claro que você pode voltar aqui no vídeo, mas é bom você ter anotado para que isso sirva para a sua vida no dia a dia, você tenha de fácil acesso. Maiores vilões da constância. O primeiro vilão principal da constância são as tarefas do nosso dia a dia. Eu quero ler um texto com você que está lá em Lucas 10, 38 a 42. É um texto muito famoso sobre Marta e Maria. O versículo 38 diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Cara, isso me traz uma reflexão muito forte e muito profunda. Às vezes Jesus está dentro da nossa casa, sentado, esperando para nos ensinar e para falar conosco. Mas a gente está tão preocupado com as outras tarefas que a gente não para e senta para ouvir. Isso é extremamente forte. Da mesma forma, geralmente, quem está tão atarefado que não tira tempo para adorar o Senhor, geralmente está criticando quem tira tempo para sentar e ouvir. Marta estava muito atarefada, estava criticando a irmã que não estava ajudando. Mas apenas uma coisa é necessária. E a Bíblia diz, o versículo diz que aquilo que nós aprendemos de Jesus não será tirado de nós. Então a gente precisa decidir parar todas as coisas, parar as tarefas, parar as correrias, parar os afazeres para sentar e ouvir aquilo que Jesus quer falar. Eu não queria ter a experiência de ter Jesus dentro da minha casa, querendo conversar comigo, querendo me ensinar e falar comigo, e eu estar atarefado fazendo outras coisas. Isso é muito, muito, muito profundo. Segundo problema, ou segundo vilão da constância, são as preocupações da vida cotidiana. Vou usar um texto aqui que você com certeza conhece, Mateus 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto aqui ele vai falar sobre preocupações, se eu não me engano, ele começa ali no versículo 28, 27, alguma coisa assim. Ele vai falar sobre as preocupações da vida. Os discípulos estavam perguntando a respeito de comida, a respeito de bebida, onde a gente vai arrumar, como é que a gente vai fazer. E Jesus ele está ensinando para eles uma chave extremamente poderosa. Falou, ó, eu sei que vocês precisam de comida, eu sei que vocês precisam de bebida. O Pai sabe que vocês precisam de comida, bebida e todas essas coisas. Mas Jesus está trazendo o foco deles para o que realmente é importante e necessário. É por isso que Jesus vai concluir essa narrativa praticamente com esse versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meu pastor Renan Belas costuma falar: cuide do reino, que o rei cuidará de você. Então, quando a gente estiver preocupado com as coisas da vida, não vamos deixar essas coisas, vamos tirar a preocupação e colocar o foco total no rei. Porque quando nós cuidamos do reino, nós nos preocupamos, não nos preocupamos, mas quando nós damos atenção, nós damos foco às coisas que são de Deus, às coisas que são do reino, o próprio rei cuida de nós.
terceiro ponto, terceiro vilão da constância é a má administração do tempo. E isso com certeza te achou aí, assim como me acha todos os dias. Eclesiastes 3:1, texto básico para a gente falar sobre tempo, texto básico para a gente falar sobre propósito. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se a Bíblia está dizendo que há tempo para todas as coisas e que há tempo para todo propósito, então já só daí já mata, já acaba com a desculpa de falta de tempo. Se a Bíblia está dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu, então não existe a desculpa de falta de tempo. Na verdade, o que falta é falta de propósito. Uma pessoa que está sempre dando desculpa de que não tem tempo para isso, que não tem tempo para aquilo, é porque ela não tem propósito daquelas coisas. Porque o que é, na verdade, o propósito? São as nossas escolhas. O propósito são as escolhas que a gente faz. E as escolhas que nós fazemos, elas sempre vão revelar quais são as nossas prioridades. Deus conta com a boa administração do nosso tempo. Deus ele quer se relacionar com a gente todos os dias. Deus ele tinha um relacionamento diário com Adão. Deus tinha um horário marcado para encontrar com Adão no Éden todos os dias. O segredo para a constância é a prioridade. Nós devemos tomar a decisão de priorizar o nosso tempo de devoção a Deus todos os dias. E para a gente encerrar, eu quero usar muito uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente falou sobre o que é devocional, por que fazer, como e onde fazer, alguns problemas que atrapalham da gente ter constância, mas eu quero terminar com essa frase do Hernandes Dias Lopes. Deus não quer que tenhamos somente um momento devocional, mas que nós tenhamos uma vida de devoção. O devocional, ele tem que mudar não somente o nosso período ali de leitura, de oração e de palavra, mas o nosso devocional diário tem que nos mudar por inteiro para que nós possamos ter uma vida de devoção durante todos os dias da nossa vida. Eu quero encerrar com um versículo para abençoar sua vida, 1 João 2, 5 e 6. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que se diz estar em Jesus, aquele que afirma que permanece nele, também deve andar como ele andou. Meu povo, o devocional, ele muda a nossa forma de como nós nos relacionamos com Deus. Mas ele também precisa mudar a forma que nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Eu quero te encorajar a viver diariamente essa prática. Organize o seu tempo, organize seus afazeres, tire as preocupações, coloque as prioridades, coloque as primícias em devocional, em tempo de devoção, em tempo a sós com Deus. O próprio Jesus, quando vai falar a respeito de oração, ele fala: quando você for orar, entra no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto lhe recompensará. Então, ele fala justamente sobre esse momento de solitude. Não é solidão, é solitude, porque você está sozinho da presença de pessoas na terra, mas você está acompanhado do Espírito Santo, acompanhado da palavra de Deus e acompanhado do autor da palavra, que é o próprio Deus, e de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, invista diariamente tempo de devocional, invista diariamente tempo de devoção. Eu quero te encorajar a viver essa realidade e eu tenho certeza que isso vai mudar os seus dias para o resto da sua vida. Amém, meu povo? Deixa aqui um comentário se esse vídeo te abençoou, compartilha com seus amigos. Deus abençoe você, sua casa. Tamo junto, é só o começo.